nesse ano de 2019. E é com grande alegria que nós vamos receber. Gostaria que você ficasse em pé, amém? Nós vamos aplaudir a Senhora pela vida do nosso evangelista hoje, amém? Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Excelente noite a todos. Que alegria, que noite especial. Muito especial mesmo. Se você puder, por gentileza, antes de tomar o seu assento, segura a mão dessa pessoa que está do seu lado. Nós muitas vezes conhecemos de vista as pessoas que estão ao nosso lado e muitas vezes, ou a maioria das vezes, nós nunca saberemos ou sabemos quando nós vamos tê-lo ao nosso lado novamente. Então ore pela vida dessa pessoa, abençoe ela, em nome do Senhor Jesus, amém? Pai, nós te louvamos, Senhor, por um dia tão especial, Pai. Eu sei que esses jovens já estão sendo ministrados há alguns dias, Pai querido, Pai amado, que a Tua palavra está sendo ministrada. Eu sei que eles estão usando os dons e os talentos deles, Pai querido, Pai amado, para enriquecer o Teu reino, Espírito Santo de Deus. Nós fomos já ministrados de diversas formas aqui, Senhor. Mas existe uma forma que o Senhor ministra aos nossos corações. O Senhor fala à nossa mente e o Senhor fala em nosso coração. É por meio da exposição bíblica da Sua palavra, Senhor. Pai querido, o que eu peço ao Senhor nessa noite é que o Senhor me ajude a ser fiel na Sua Escritura, Senhor. E que a Tua palavra ela tenha um poder que ela sempre tem, Pai querido, Pai amado. O poder de entrar na mente e no coração de todo homem, de transformar a sua mente e o seu coração. Também oro, Pai querido, Pai amado, para que esse meu irmão que está aqui, ele não seja perturbado por Satanás, Pai querido, Pai amado. Que a palavra, Santo Deus, ela caia num terreno bom, Senhor. Que as aves do céu não venham tirar da mente dessa pessoa a palavra. Pai querido, que um terreno duro, Santo Deus, não permita que essa semente cresça, Senhor. Pai amado, sufoquem essa palavra, mas que todos aqui, Espírito Santo de Deus, sejam um terreno, Santo Deus, bom para ouvir a Tua palavra, Senhor. Que todos, assim como eu, Espírito Santo de Deus, o Senhor ministrou primeiro em minha vida, seja um terreno bom para a Sua palavra, Senhor. Porque eu sei que se nós formos um terreno bom, ela vai multiplicar a 30, a 70 e a 100%. Faz isso por amor ao Teu nome e por infinita misericórdia. Quem conhece Piracicaba aqui, levanta a mão. Glória a Deus. Piracicaba é a terra da caipirada. A Ana fala bem caipirês. E é uma alegria poder estar aqui nessa conferência de jovens, né? Eu sei que tem jovens de várias igrejas aqui. E você provavelmente recebeu um convite muito especial na sua igreja para estar aqui essa noite. Eu sei que você recebeu esse convite e por isso eu louvo a Deus pela sua presença. Meus irmãos, eu trabalho com missões por volta de 2 ou 3 anos de convertido. Deus me chamou para o campo missionário e eu fui. E desde aquela minha visita ao campo missionário eu nunca mais voltei mesmo, entendendo de Deus que Deus havia me chamado para a obra de evangelização e de missões. E desde então eu tenho me dedicado a isso. Sei que muitas vezes falho, mas tenho me dedicado a isso. E eu queria mostrar para vocês, antes de entrar na palavra, eu não quero entardecer mais o evento, eu vou ser bem rápido e preciso nas minhas palavras, mas eu queria apresentar para vocês um pouco do trabalho que nós desenvolvemos. Alguns anos depois de estar muitas vezes no Nordeste, no Norte do Brasil, e apoiando trabalhos em regiões muito carentes, Deus começou a incomodar o meu coração sobre o estado de São Paulo, o maior estado do Brasil, e que tem dezenas e centenas de milhares de igrejas, mas mesmo tendo muitas igrejas, existem muitas pessoas afastadas, desviadas, e pessoas que nunca ouviram falar de Cristo. E então Deus começou a me incomodar em oração, e Deus, como se Deus me questionasse, perguntando para mim sobre aquilo que eu me importava. E eu estava cheio de preocupação
como um evangelista, eu tinha muitas preocupações, sonhos e desejos sobre a obra de evangelização, o que eu poderia fazer. E Deus começou a falar no meu coração que eu deveria me importar com aquilo que Ele se importa. E Deus se importa com uma coisa, com a salvação de todos os homens da terra. Essa é a maior preocupação de Deus. Foi por isso que Ele investiu a vida do seu Filho nesse projeto de levar todos os homens da terra, todos aqueles que aceitarem a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, ao céu. E desde então, esse projeto, Eu Me Importo, surgiu, e surgiu totalmente despretensioso, como a maioria das obras de evangelização missionária e igrejas nasce, sem nenhuma pretensão de ser algo. Mas Deus, Ele tem somado pessoas a essa visão, a esse desejo de trabalhar para a obra do Senhor. Na primeira cruzada que nós fizemos, eu fui para uma igreja em Brotas, que tinha apenas 4 membros, e o membro mais novo tinha mais de 60 anos da igreja. E o casal de missionários que estava lá, já estava bem desencorajados. Então eles me procuraram, meu desejo era levar 20 ou 30 pessoas para a cidade de Brotas, para nós fazermos uma evangelização lá. E Deus começou a incendiar centenas de coração em todo o estado. Nós fomos com 170 jovens voluntários de todas as idades para a cidade de Brotas. Nós entregamos 800 Bíblias naquele lugar. Foi um trabalho impactante, maravilhoso, marcante em nossas vidas. Eu estive naquele ano, eu fui 15 vezes ministrar na Baixada Santista. E uma das vezes que eu fui lá, eu conheci um lugar chamado Sambaiatuba, que são aquelas regiões de palafitas que tem na Baixada Santista, uma das regiões mais carentes, pobres e violentas da Baixada. Quando eu fui naquele lugar, meu coração começou a queimar por aquele lugar. Então nós lançamos um desafio de fazer uma próxima cruzada evangelística agora no Sambaiatuba. E Deus mais uma vez nos surpreendeu. Nós fomos em janeiro de 2017. Em janeiro, dia 1º de janeiro de 2017, na virada do ano, do dia 31 para o dia 1º, um grande incêndio queima 200 barracos do Sambaiatuba. Quando eu vi aquele fogaréu, os amigos mandando vídeo de lá da Baixada para mim, eu na semana seguinte eu peguei meu carro e fui até o lugar aonde começou aquele incêndio. Era um barraco, o último barraco na ponta da palafita já. Eu fui naquela pequena casa de menos de 10 metros quadrados, de madeira, só tinha as estacas no chão, havia queimado tudo. Quando eu cheguei lá na casa daquela mulher, que já não tinha quase nada, e agora o fogo havia consumido tudo que ela tinha, eu me reuni com umas 10 ou 15 esposas de traficantes que estavam ali, juntamente com suas crianças, e naquela manhã eu ministrei uma palavra de Deus para aquelas vidas, no meio daquele monte de cinza e escombros. Então eu falei para eles que daqui a algumas semanas nós estaríamos vindo com jovens de vários lugares do estado de São Paulo para uma obra de evangelização ali. Meus irmãos, Deus, Ele foi mais uma vez surpreendente, e agora nós fomos com 350 jovens para aquele lugar. Nós entregamos mais de 1000 Bíblias lá, 200 Bíblias em áudio, mais de 1000 brinquedos naquele lugar. Fizemos um lindo trabalho de evangelismo. Quando eu saí de lá, eu tomei conhecimento de uma de nossas igrejas em Rio Claro, que ela estava fechada há 6 anos, um tempo próprio, nosso, abandonado há quase 6 anos. Eu fui até Rio Claro. Quando eu cheguei na igreja, a igreja ela não tinha mais um telhado, só tinha laje, estava toda verde musgo, não tinha mais condições de entrar naquele lugar. Então nós lançamos um grande desafio: reformar uma igreja em apenas 2 dias, uma igreja de 250 metros quadrados. Neemias facilmente lidaria com isso. Mas eu não sou Neemias, irmãos. Eu não sei serrar, eu não sei pintar, eu não sei fazer parte elétrica, eu não sei fazer quase nada disso. O que eu sei é pregar o Evangelho. Foi para isso que Deus me chamou. Mas no meio do povo de Deus existe um povo sempre ardente para servir. 30 pessoas da área de construção civil abraçou esse projeto o estado inteiro e vieram me ajudar. E não em 2 dias, mas em 1 dia e meio, irmãos, nós fizemos 250 metros de telhado. Nós pintamos todas as paredes internas, a laje, toda a parte externa, fizemos a fachada inteira da igreja, arrumamos a calçada, banheiros,
corredores externos da igreja, toda a parte elétrica, fizemos tudo e entregamos a igreja em 1 dia e meio para a glória do Senhor. Quando acabou a reforma, nós recebemos agora 430 voluntários para a evangelização em Rio Claro. Foi um lindo trabalho que Deus realizou lá. E agora eu vou apresentar para vocês a nossa última cruzada, que foi na cidade de Tiradentes. Eu vou pedir para o meu amigo Jesus aí, cadê ele? Jesus estava aqui? Está lá. Dá um help aí, prepara o vídeo. Vou pedir para os irmãos, se puder, apagar as luzes, só para ficar um pouco mais fácil. Essa foi a nossa última cruzada em setembro agora. Foi de 7 a 9 de setembro. Nós fomos em Cidade de Tiradentes, zona leste de São Paulo, o maior complexo habitacional da América Latina. São várias comunidades e favelas que tem ali. E Deus nos presenteou com 450 voluntários de 4 estados do Brasil. E nós entregamos lá, irmãos, mais de 1000 Bíblias novamente. Nós entregamos mais de 1.500 brinquedos para a honra e glória do Senhor. E alcançamos 5.000 pessoas nessa última cruzada para a honra e glória do Senhor. Pode passar. As tantas igrejas, pastores, voluntários que abençoaram a nossa quarta cruzada evangelística em Vitória. Nós estamos com centenas de pessoas atendendo. Vocês vão ter todo atendimento social, trabalho com crianças, e eu quero agradecer. Nós conseguimos atingir 1.400 Bíblias, mais de 6.000 peças de roupas. Nós recebemos aqui muitas doações de brinquedos, mais de 3.000 brinquedos. Eu quero agradecer de cada um. Receba o abraço meu de todos os voluntários, mais de 450 voluntários que estão em Cidade de Tiradentes, para a quarta cruzada evangelística. Deus abençoe também. Tivemos a participação de mais de 450 voluntários, de mais de 80 igrejas, foram mais de 40 denominações evangélicas que têm nos apoiado nesses trabalhos de evangelização. Eu louvo a Deus pelo Conselho Nacional de nossas igrejas, que tem dado um grande apoio para a gente, por meio deles, e da pessoa do pastor Luiz Bergamin, que ele tem nos proporcionado esse trabalho, assim como a Força Tarefa Nacional, Missão Desafio, e a todos os pastores e igrejas que têm entendido e têm abraçado esse trabalho para a honra e glória do Senhor. Eu estou dizendo isso porque eu quero deixar um convite para vocês. Quem sabe na nossa próxima cruzada eu não possa ver vocês lá, na nossa próxima cruzada, que vai ser, se Deus permitir, em 7 de setembro, nós estaremos indo para uma cidade que carece muito da nossa oração, e eu não vou soltar o nome dessa cidade, é segredo. E em breve eu vou disparar pelas redes sociais, enfim, estarei nas igrejas avisando. Querido,
Eu disse para vocês que todos vocês vieram com um convite da sua igreja, do seu líder jovem, do seu pastor. Eu louvo a Deus pela vida de vocês que estão, mas existem algumas pessoas que estão aqui que foram convidados nessa tarde e que estão aqui a convite desses irmãos que saíram hoje à tarde para a obra de evangelização. Esses jovens, esses irmãos saíram abraçar os que estavam lá fora, fizeram convites para estar aqui nessa noite. E eles são nossos convidados muito especiais. Eu havia preparado uma palavra, mas eu entendo de Deus que Deus ele quer, na verdade, comunicar uma outra palavra aos nossos corações. Desde o momento em que nós começamos o evangelismo e depois, durante a tarde, o privilégio que eu tive de passar a minha tarde conversando com o Sr. Ângelo aqui na igreja, podemos recebê-lo, e tantos outros irmãos que aqui estão também, eu entendi de Deus. Então eu quero compartilhar com vocês esse texto bíblico. Abra a sua palavra em Lucas capítulo 12, verso 4. O Evangelho de Lucas, capítulo 12, verso 4. Você que está ao lado desses convidados tão especiais que estão aqui nessa noite, auxilie ele na leitura bíblica, por gentileza. Faça isso. O Evangelho de Lucas, no capítulo 12, o verso 4, nós vamos ler do verso 4 ao verso 7, amém? Eu lhes digo, meus amigos, não tenha medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer, mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esse vocês devem temer. Verso 6. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenha medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Amém? Quando Lucas ele escreve essa porção bíblica, estavam acontecendo 2 coisas no ministério de Cristo Jesus. Os seus discípulos eles estavam sobre 2 grandes influências que estavam atacando a liderança da igreja. Jesus ele fala sobre 5 advertências nesse capítulo. E ele começa advertindo sobre as motivações. É o título da sua Bíblia. Advertências e motivações. Ele fala sobre advertências para esses líderes, para esses homens que acompanhavam ele. E ele falava sobre as motivações que eles tinham. Então perceba que quando o texto de advertência não é um encorajamento para você continuar fazendo aquilo que você está fazendo, mas uma advertência é para você prestar atenção naquilo que você está fazendo e você ser advertido para fazer algo diferente daquilo. Não é um encorajamento, não é para você dizer, olha, vai e faça isso, continue nessa vida, mas é uma advertência. O próprio Jesus advertindo essas pessoas acerca do comportamento delas, para que elas mudassem o comportamento delas. E quais eram as influências que esses homens estavam tendo? São 2. Jesus está advertindo sobre 2 situações. A primeira era o perigo da autopromoção, o perigo da popularidade, o perigo quando uma pessoa ela é conhecida, reconhecida, quando ela atinge níveis sociais ou quando ela é reconhecida. Então Jesus ele adverte, cuidado, ele está falando sobre a hipocrisia. Se você ler do versículo 1 ao versículo 3, ele está tratando sobre a hipocrisia dos fariseus. E ele está advertindo, cuidado com a visibilidade, cuidado com o reconhecimento, cuidado com a fama, cuidado com as coisas que é acompanhado disso. E eu tenho certeza que todos nós conhecemos alguém que antes ela não era ninguém, que era uma pessoa comum, humilde, presta atenção no que eu estou dizendo, mas depois que ela teve reconhecimento da empresa,
depois que ela alcançou reconhecimento no trabalho, na carreira profissional, talvez no relacionamento, talvez no casamento, talvez em algum lugar da vida dela, o coração dela foi mudado por causa disso. O reconhecimento, a fama, o sucesso fez com que ela fosse mudada, o seu caráter. E meu irmão, eu quero dizer algo para você. Certa vez eu vi num livro, e é uma grande verdade: se você quiser reconhecer um homem e conhecer o seu caráter, dê-lhe privilégios. A maioria dos homens sabe lidar com responsabilidade. Quando você dá uma responsabilidade, os homens sabem lidar com isso. Mas quando você tem privilégios, dificilmente um homem consegue manter o seu caráter diante dos privilégios da vida. Talvez na sua empresa você já viu isso. Talvez dentro da igreja você já viu isso. E esses 12 homens que caminhavam com Cristo, eles eram privilegiados por estar ao lado de Cristo Jesus. Os homens já reconheciam Ele. Então Jesus adverte eles sobre algumas motivações e com o perigo de viver uma vida hipócrita. A hipocrisia é você viver aquilo que você não é você ostentar aquilo que você não tem, é você transparecer algo que você não é. Para as pessoas você transparece algo, mas lá dentro você não é isso, e você sabe que não é isso. Existe hipocrisia no trabalho, você olha e fala: aquele rapaz é um hipócrita. Todos nós sabemos do que ele faz. Quem nunca pensou e nunca viu isso? Todos nós vemos isso. Aquele homem é um hipócrita, porque na igreja ele diz que é isso, mas na casa a gente sabe como ele é. Lá dentro do lar nós sabemos como ele é. E a hipocrisia é um grande perigo para as nossas vidas. É você querer transparecer para alguém algo que você não é. É que nem o filho que ele está tomando decisões erradas na vida, mas ele não quer transparecer para o seu pai aquilo que ele é, mas Deus sabe o que ele é. E o grande problema do ser humano é isso: ele teme a pessoa errada. É o que o texto diz: não temam aquele que pode matar o seu corpo e não pode fazer mais nada. Antes temam aquele que, além de matar o seu corpo, pode lançar no inferno. Então perceba que esses versículos de 4 a 7, ele trata do medo. 5 vezes a palavra medo é repetida. Eu lhes digo, meus amigos, não tenha medo de quem mata o corpo e depois nada mais pode fazer, mas eu lhe mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que, além de matar o corpo, pode lançar no inferno. Então entenda uma coisa, que uma vida hipócrita, uma vida que você serve, uma vida que você está tentando parecer algo que você não é, você quer fazer com que seu pai não tema, você não quer trazer temor ao coração da sua mãe, ao coração do seu pai, ao coração do seu pastor, ao coração da liderança da sua igreja, mas não são a esses que você deve temer. Você não deve temer a Satanás, você deve temer única e exclusivamente a Deus. A Bíblia declara: mas temam aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno. Entenda uma coisa, meu irmão, que o temor a Deus lança fora os nossos medos. Quando você tem temor a Deus, você não tem medo de absolutamente ninguém. Você não tem absolutamente ninguém, temor sobre ninguém. O medo dos homens é um reflexo da sua falta de temor a Deus. Então ele tenta transparecer para os homens aquilo que ele não é, mas ele se esquece que existe um Deus que está no céu e que ele vê todas as coisas. Verso 2: não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. Então a pessoa leva uma vida dupla. Ela tenta transparecer na igreja algo, mas do lar ela é outra. Ela tenta transparecer algo na igreja, mas na empresa ela é outra. Ela tenta transparecer algo dentro do serviço, na carreira, na faculdade, mas ela é outra. Perceba que existe uma disparidade muito grande, existe um contraste, e você começa a ter medo, e aquele que está em dívida sabe disso. Quando você erra,
Aí você fala, não posso ir naquele lugar, porque se me verem lá, e se eu for naquele outro lugar, se me verem lá, e se aquela pessoa que vai pensar de mim? É exatamente isso que os discípulos estavam vivendo. Eles estavam vivendo um tempo de privilégio, de caminhar com Cristo Jesus, mas em primeiro lugar eles estavam sendo influenciados pelo reconhecimento, e eles agora estavam temendo o que os fariseus iam fazer contra eles, que estava sempre no calcanhar deles, tentando feri-los, tentando jogar na cadeia e matá-los. Os fariseus, os saduceus e os mestres da lei sempre perseguiram a Cristo e seus discípulos. Então Jesus queria colocar o temor desses homens no lugar certo. E a minha pergunta para você é: você tem medo ou você tem temor? Entenda uma coisa, que o medo, como eu disse antes, é uma ausência de temor a Deus. Aquele que não teme a Deus tem medo da morte. Aquele que não teme a Deus tem medo do futuro. Aquele que não teme a Deus tem medo da catástrofe. Aquele que não teme a Deus tem medo da morte de um parente amado. Aquele que não teme a Deus tem morte da perda de um filho, da perda da esposa, da perda de qualquer coisa. Entenda que o temor o medo é uma ausência de temor a Deus. Então nós devemos colocar o nosso temor no lugar certo. A única forma de você vencer os medos interiores seu é temendo a Deus, é colocando esse medo das circunstâncias no lugar certo, tendo um temor diante de Deus. E se você temer a Deus, você não precisa ter medo do inferno. Se você temer a Deus, você não precisa ter medo do futuro. Se você temer a Deus, você não precisa ter medo de absolutamente nada, porque o temor a Deus lança fora todos os nossos medos. O temor a Deus é uma segurança para a vida daqueles que creem em Deus. É o temor a Deus que nos impede de cometer barbáries. É o temor a Deus que nos mantém na presença dEle. É o temor a Deus que nos sustenta na presença dEle. Mas quando o homem perde o temor a Deus, ele começa a adquirir medo, e ele vive de medo. Nenhum de nós gostamos de admitir, mas a grande verdade é essa: à medida que nós distanciamos de Deus, Satanás ele começa a regimentar o seu inferno para nos atacar, e isso gera medo atrás de medo. Então você se pergunta, fala, mas irmão Anderson, como que eu faço para temer a Deus? Eu sei, você é pregador, essas pessoas estão na igreja, mas eu sou qualquer um, eu sou esquecido, eu sou qualquer pessoa, nem mesmo Deus se lembra de mim, como eu posso temer a Ele? Aí então agora Lucas ele pega um exemplo, versículo 6 diz: não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Meus irmãos, eu quero que você entenda que Levítico capítulo 5, versículo 7, quando fala sobre o pecado da culpa, ele fala que quando ia ser feita a propiciação do pecado, ou seja, quando você ia anualmente, o judeu, pagar os seus pecados lá no templo, ele deveria dar um novilho, um cordeiro, um boi, uma cabra. Mas se esse homem não tivesse riqueza, não possuísse bens, não possuísse absolutamente nada na sua vida, então ele poderia levar um casal de rolinhas de pardal até o templo, e ele sacrificaria essas rolinhas. A primeira rolinha ela era sacrificada pela oferta da culpa do pecado, e a segunda como um holocausto. O que é essa simbologia? É a simbologia que Cristo morreu em nosso favor e Ele pagou a culpa do nosso pecado. Era uma simbologia do que Cristo ia fazer. Então quando Moisés dá a lei, todos estão debaixo da lei, e todos têm acesso à propiciação, ao pagamento dos seus pecados, desde aquele que possuía bens, aquele que não possuía nada. Então ele pegava um casal de rolinha, de pardal, e ele apresentava no templo, e esse casal era então decapitado e estava pago os seus pecados. Mas o texto diz assim: não se vendem 2 rolinhas, 2 pardais por 1 moeda e 5 pardais por 2 moedas. O texto diz que deveriam ser mortos um casal por pessoa. Mas aqui a Bíblia diz que esses homens estavam praticando o seguinte: quando
pardal de lambuja. E por que se dava? Porque pardal é a árvore, é o animal menos valorizado das aves. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem tem pardal aqui em casa, levanta a mão lá, Leão. Quem sai caçando pardal no meio da rua? Quando o pardal vem, você até começa a espantar ele, porque o pardal não tem valor nenhum. Na época de Jesus o pardal não tinha, nunca teve valor, porque o pardal está em tudo quanto é lugar, não é uma ave rara, é uma ave simples, sem valor. Ninguém dá valor ao pardal. Mas esse quinto pardal, ele só não tinha valor para ninguém, como ele morria sem valor algum, porque ali determinava 2 pardais, 2 rolinhas por pessoa. Mas agora 5 pardais morriam por um casal, ou seja, 2 morriam por uma pessoa, 2 morriam pela culpa do outro. Mas o quinto pardal, esse pardal não morria por nada, sem valor algum. Ele vivia uma vida sem valor e morria sem valor algum. E talvez esse seja você aqui nessa noite. Talvez você recebeu um convite nessa tarde e você se sente como esse quinto pardal. Parece que a sua vida inteira nunca teve valor algum. E você olha para o seu futuro e fala: se eu morrer, eu vou morrer sem valor nenhum. Mas a Bíblia diz: até mesmo esses pardais que não têm valor algum são conhecidos de Deus. Amém. É o que o texto diz: nenhum deles é esquecido por Deus. Tantos aqueles que morriam por algo, quanto aqueles que viviam e morreriam sem valor nenhum. Talvez você seja esse pardal, que você olha para a sua vida e fala: irmão Anderson, você não conhece a minha história. Eu vivi uma vida miserável. As coisas nunca foram fáceis para a minha vida. A minha família nunca me deu valor. Na empresa eu nunca tive valor. Na igreja eu nunca tive valor. Em nenhum lugar eu nunca tive valor. E eu sei que o dia que eu morrer, ninguém vai no meu velório, porque eu não tenho valor para ninguém. Mas a Bíblia declara que esse quinto pardal era conhecido do próprio Deus. Ele não era conhecido por aqueles que mataram, mas era conhecido pelo próprio Deus. E para Deus todos têm valor. Não há ninguém que não tem valor debaixo dessa terra. Não há ninguém que vive uma vida sem valor. Não há ninguém. Deus não quer que ninguém morra sem valor algum. Mas antes, o próprio Deus, Ele olha e diz: eles são todos conhecidos de mim. Eu quero dizer para você o seguinte, presta atenção no que eu vou dizer. Talvez as pessoas passem pela rua, ele trate como um pardal, menos do que um pardal. Talvez a sua família te trate assim. E as pessoas não dão valor algum para você. As pessoas não se aproximam de você. Talvez como esse pardal que era vendido na porta do templo para aqueles que não tinham recursos, você também está preso nas cadeias do pecado. Você está preso nas correntes do pecado. E você sabe que essa prisão vai te levar a uma morte sem valor algum. Você olha para a sua vida e fala: eu vivi uma vida sem valor e vou morrer uma morte sem valor. Mas o Deus dessa noite está dizendo: você não é esquecido de mim. Eu lhe criei e fiz a minha imagem e semelhança. Eu te conheço desde o ventre da sua mãe. Eu te escolhi. Eu sei quem você é. A sua história está diante dos meus olhos. E nessa noite Ele quer libertar você dessa prisão. Ele quer libertar você dessa cadeia. Ele quer tirar você dessas correntes que te prendem, daquilo que diz que você é insignificante. O mundo pode dizer: você não tem valor, mas você é conhecido de Deus desde o ventre da sua mãe. O texto diz: nenhum deles é esquecido por Deus. Talvez muitos de nós nunca tivemos essa experiência, mas eu há 14 anos atrás, no dia 5 de março, há 14 anos atrás, eu entrei no acampamento de jovens. Eu estava tomando etanol num posto de gasolina, completamente perdido, afastado de Deus, sem valor. Eu era um pardal jogado às esquinas.
num acampamento como esse, no dia 5 de março, eu ouvi a palavra de Deus, e Deus me resgatou daquele lugar, e Ele mudou a minha história, e Ele disse: eu te levarei às nações da terra para testemunhar o meu nome. E o Deus que é poderoso para iniciar, Ele é poderoso para completar. Eu disse ao Senhor: Senhor, só a salvação me basta. Eu reconheço que eu sou pecador e que a minha respiração ofende a santidade do Senhor. Eu sei disso, Deus. Eu sei que a salvação me basta, Pai querido e Pai amado. Mas Deus me chamou para proclamar as boas novas do Senhor, o ano aceitável do Senhor. E as boas novas, ela é boas novas para você, se ela chegar a tempo. Se você permanecer no erro, Satanás, ele vai te enganar, e você vai receber a pior notícia do mundo quando você partir dessa terra. Mas se você aceitar a Cristo como Senhor e Salvador, você vai receber as melhores boas novas. As boas novas não é que você não precisa fazer nada, Cristo fez tudo por você. A Bíblia diz: Ele foi entregue à morte pelos nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação, Romanos 5:1. Agora Ele diz: e agora, tendo sido justificado pela fé, temos paz com Deus. Veja o que Paulo diz: temos paz com Deus. Enquanto você não aceitá-lo, você é inimigo de Deus. Mas a partir do momento que você o aceita, você tem paz com Deus. O versículo 7 diz: até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. O nosso Deus não é apenas um Deus que Ele zela pela nossa eternidade ao lado dele, meus irmãos. Ele é um Deus que conhece você melhor do que você mesmo. Deus, Ele não estava só presente quando você foi fecundado na barriga da sua mãe. E parece que depois Deus esqueceu de você. Deus, Ele é um Deus que está sim preocupado com a sua salvação eterna. Mas Ele te conhece melhor do que você mesmo se conhece. Porque até mesmo os fios de cabelo da sua cabeça, todos eles, Deus o conhece. A sua esposa não conhece, os seus filhos não conhecem, ninguém conhece. Mas até mesmo aquilo que para nós é impossível conhecer, o próprio Deus conhece. Porque Ele é o conhecedor, Ele é aquele que gerou você e a sua história. Ele diz: até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Por isso que Ele conclui o verso 7, diz: não tenha medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Se o próprio Deus que criou a terra, o próprio Deus que criou esse planeta incrível, o próprio Deus que conhece todos os seres humanos da terra, o Deus que a Bíblia diz que Ele conhece as estrelas pelo seu nome, esse Deus conhece você e a sua história. Esse Deus, Ele te chamou nessa noite para mudar a história da sua vida. Ainda que você pense que você não vale um pardal, que você não tem valor nessa cidade, que você não tem valor nesse país, que você não tem valor na sua família, a Bíblia declara: não tenha medo, porque você vale mais do que muitos pardais. Pensa comigo, meu irmão. Se o Deus Todo-Poderoso, Criador de terra, céus e mar, Ele fez questão de registrar na sua palavra que até mesmo a morte de pardais insignificantes não era insignificante para Ele, o que dirá acerca da sua vida nessa terra? O próprio Deus que disse: nem mesmo um pardal que não vale nada para vocês, eu os conheço e sei quem são, e eles são muito menos significantes do que vocês. Se nem mesmo eles morrem e vivem sem nenhum propósito e significado, o que dirá você que está aqui nessa noite? Eu quero que você fique em pé nesse momento. Quero que todos fechem os olhos agora. Quero que vocês, membros dessa igreja, comecem a orar. Deus quer salvar essa noite.
Espírito Santo de Deus, eu te peço, Pai, que essa palavra ela venha tocar os corações e a mente dos meus irmãos. Eu sei que muitos estão aqui, Pai querido, Pai amado, e eles disseram, em algum momento de sua vida, eu não tenho significância nenhuma, a minha vida não vale nada, eu não tenho valor algum para absolutamente ninguém. Outros disseram em seu coração, se eu morresse hoje ninguém perceberia. Se eu partisse da terra dos viventes nessa noite, ninguém choraria a minha morte, porque eu não tenho nenhum valor. Eu mesmo não consigo avaliar o meu valor. Mas isso é o que o diabo e esse sistema mundano está colocando na sua cabeça. O Deus que está aqui nessa noite está dizendo, você tem valor, você é uma alma, você é um filho de Deus, e Deus quer mudar a história da sua vida. Você não vale mais do que um pardal, você vale muito mais do que todos os pardais juntos. Espírito Santo de Deus, eu oro por convicção de pecado nessa noite. Pai querido, nenhum homem, Santo Deus, consegue se achegar a Ti, Pai, cheio de justiça própria, Senhor. O que eu oro, Santo Deus, é para que todos aqueles que ouviram essa palavra olhem para dentro de si nesse momento. Tu és aquele que convence o homem do pecado que habita nele, Santo Deus, da justiça que é feita em nosso favor, que nos justifica de todo pecado, e do juízo eminente, Santo Deus, que será aplacado contra todos aqueles que recusam viver na presença do Teu Filho amado, Senhor. Espírito Santo de Deus, eu oro para que uma convicção de pecado venha nesse momento, Pai. Pai querido, expõe os nossos erros, Pai. Traz, Santo Deus, convicção nesse momento. Tira todo o orgulho, Pai querido, que atrapalha de nos aproximarmos a Ti. A Tua palavra diz, Santo Deus, que o Senhor resiste o coração orgulhoso, Pai. Então tira o orgulho do coração desse homem agora, Pai. Porque é isso que está resistindo ele de se aproximar do Senhor. Rompe essa barreira orgulhosa, Espírito Santo de Deus, da justiça própria, Pai querido, de achar que tem sempre a razão, Senhor. Espírito Santo de Deus, eu repreendo toda ação do inimigo, Pai querido, Pai amado. Ó Espírito Santo de Deus, todos nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. O pecado, Santo Deus, arruinou isso. Santo Deus nos tirou da sua presença, mas o Senhor enviou o seu Filho, Pai querido, Pai amado. E a Tua palavra diz que o Teu Filho veio a esse mundo para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna, Santo Deus. Espírito Santo de Deus, eu oro, Santo Deus, para que essa palavra, essa pequena palavra seja semeada no terreno, Santo Deus bom, e que ela venha frutificar. Ore comigo nesse momento, igreja. Espírito Santo de Deus, que ela venha cair em terreno bom, Pai querido e Pai amado. Santo Deus, eu oro, Senhor, pela vida dessas pessoas que vieram aqui, Senhor, desses presentes que vieram nessa noite, Pai querido. Eu sei que o Senhor tem propósito na vida de cada um, Pai. Eu repreendo toda ação do diabo, Pai, que está repreendendo essa palavra. Espírito Santo de Deus, fere o orgulho agora, Santo Deus, e entra no coração, entra na mente, Pai querido, e traz contrição diante do Senhor. O Senhor quer salvar, Santo Deus. O Senhor quer mudar a história de vida. O Senhor quer mudar o futuro. O Senhor quer dar novos sonhos, novos dons, restabelecer aquilo que estava perdido, Pai. Mas os homens estão pensando que não vale nada, Senhor. E nós repreendemos isso para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Todos com os olhos fechados. Se você está aqui nessa noite, você quer tomar uma decisão por Cristo, se você quer mudar a história da sua vida, eu quero que você venha aqui à frente nesse momento. Uma pessoa vai te acompanhar aqui à frente nesse momento. Se você tem o desejo de uma mudança radical na sua vida, de tomar uma decisão por Cristo, de restabelecer o valor que você tem diante de Deus, eu quero que você venha nessa frente. Eu não vou repetir muitas vezes. Se você quer mudar a história da sua vida, se você se acha um pardal desprezado, jogado, eu quero que você tome uma decisão agora. Deus vai mostrar o valor que você tem para Ele, e você precisa entender o valor que Deus tem para você. Vem aqui à frente agora. Tome uma decisão por Cristo, ela pode mudar a história da sua vida.
se a pessoa está aqui agora. Ore pela vida dela agora e põe as mãos sobre ela. Espírito Santo de Deus, tu és um Deus poderoso e glorioso. Derrama do teu Espírito nesse lugar, meu Pai. Espírito Santo de Deus, que eles provem o teu amor, que eles provem,